Fala galera, hoje eu vim trazer um vídeo diferente para vocês aqui no IGTV, tá bom? Diferente dos últimos que eu venho postando, mas era um vídeo que já estava planejado, há muito tempo eu já estava com ele em mente, tinha deixado até a arte, que ia ser o fundo do vídeo, que vocês estão vendo aí também. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu vim falar sobre o que a gente está fazendo para nos agradar, não é? Porque assim, eu falo por mim, eu acho que muitas pessoas passam por isso. Quantas vezes a gente não deixou de fazer algo com medo de ser julgado pela sociedade, com medo do que as pessoas iam achar? Isso seja um corte de cabelo, isso seja uma roupa, isso seja o que for, né? A gente às vezes fala, não, eu acho que... Exemplo, meninas, eita, eu acho que se eu usasse esse short o povo ia falar. Eita, mas essa blusa eu amei ela, mas por que tu não vai levar? Não, porque é muito decotada, o povo pode, né? Mas enfim, eu lembro que quem me conhece assim sabe que eu sempre fui de fazer assim as coisas que eu tinha vontade, não é mesmo? Mas enfim, eu lembro que eu era louco para fazer uma tatuagem, né? E nunca fiz, porque para minha mãe, para minha família era algo que de fato não era uma coisa vista como uma coisa boa, como não é para muitas pessoas, não é? Mas assim, quando eu fiz, eu falei, eu sempre tinha isso em mente, que nada que eu fizesse do meu corpo, o que eu usasse, em relação à roupa ou o que fosse, ia mudar o meu caráter. Até porque não é uma tatuagem, não é um corte de cabelo, não é uma roupa que define o caráter da pessoa. Quantas pessoas deixam de fazer tatuagem, tentam seguir esse padrão que a sociedade meio que leva como uma pessoa de bem e são taxadas de alguma coisa lá na frente. Então, eu lembro que eu tinha vontade de usar um brinco e nunca usava, né? Inclusive eu uso. Fiz uma tatuagem, aí a mãe chegou assim pra mim e falou... Lembro que foi até quando eu fiz um corte de cabelo bem diferente, que eu achava estiloso. E assim, eu comecei a fazer as coisas que eu tinha vontade, sabe? Não era influência por ninguém, era coisas que eu tinha vontade. Aí eu lembro que a mãe falou assim pra mim: você tá muito estranho. Você tá fazendo coisas que você não fazia. Esse não é o Anderson que eu conheço. Aí eu falei assim pra ela, eu falei, mãe, a diferença é que eu agora faço as coisas para o meu bem, para me agradar. Eu não faço coisas pensando nas pessoas. Essa é a diferença. Então, de fato, eu lembro que eu tingi meu cabelo, né, no carnaval. E as pessoas, elas são ridículas, porque elas vão chegar para te criticar, às vezes sem nem te conhecer, sem nem saber o que você tá passando, mas elas vão chegar, sabe? Isso pode ser o que for. A menina falou assim, mas tu vai pintar, né? Porque só foi pro carnaval, né? Porque tá muito feio. E tipo, eu tava tão de boa com o meu cabelo, tão bem, que aquele comentário só entrou e saiu no vídeo, sabe? Porque eu tô numa fase que eu faço as coisas realmente pra me agradar. Mas eu fiquei olhando assim, eu pensei, meu Deus, o que leva uma pessoa a criticar a outra, entendeu? Então assim, que a gente possa nos amar, que a gente possa, de fato, fazer coisas pra nos agradar. Porque quando a gente tá de bem com a gente mesmo, nada mais importa. Tem momentos que eu tô pra baixo, sabe? Que eu já passei por algumas situações psicológicas muito chatas e que assim eu não tô preparada para falar agora, mas enfim. E eu vi que de fato a gente é o nosso amigo e nosso inimigo. Então a nossa mente e o que a gente faz afeta muito na nossa alegria ou na nossa tristeza. Então só a gente pode nos salvar de qualquer coisa, de uma depressão, de uma ansiedade. Por mais que você busque, sabe? Você tem que ter muita fé em Deus, claro. Mas é interessante que você comece a se amar, a fazer coisas para lhe agradar. Porque assim, se você tá gordo, a sociedade vai te criticar. Aí se você emagrece, a sociedade vai te criticar. Como eu passei por isso, né, ultimamente. Que eu perdi 16 quilos, quem me conhece sabe. E assim, tem pessoas que me veem e dizem assim, tu tá com alguma coisa? Então, gente, pra vocês verem que a gente nunca vai agradar 100%, nunca. Sabe? Porque se você tá gordo e você é taxado de gordo, como eu era, e você emagrece, as pessoas não vão olhar pra tua garra, pro teu sucesso, pra tua luta que tu teve pra conseguir chegar onde chegou. As pessoas vão olhar pra você e vão dizer assim, tá doente, porque tá magro, tá com alguma coisa.
Porque, de fato, as pessoas não estão preocupadas em olhar o teu sucesso. Elas estão preocupadas em te criticar. Então, assim, faça o que você tem vontade. Não que você vai sair por aí sendo rebelde, fazendo o que quer, não. Mas, assim, se você é mulher e quer usar um short curto, não deixe de usar para agradar a sociedade, não. Porque se você deixar de usar o short curto, que é o que você tem vontade, e usar uma saia longa para agradar a sociedade, eles vão te criticar de algum jeito. Não pode ser na tua saia, mas vai ser porque tu tá gorda, vai ser porque tu tá magra, porque tu tá magro, vai ser no teu cabelo, vai ser em tudo. Então façam o que vocês têm vontade de fazer, sabe? Eu vivo tão bem ultimamente, porque assim, eu tô um pouco me lixando pra isso. Eu lembro que quando eu era menor, eu nunca gostei vamos dizer assim, do básico. Eu sempre gostei de roupa estilosa, e eu sempre usei o que eu tinha vontade, mas eu sempre fui criticado. Mas o importante não é a crítica, o importante é se você tá bem. Então não deixe de fazer nada para agradar ninguém, não. Porque as pessoas, quando quiserem fazer alguma coisa para elas não vão deixar de fazer para te agradar, sabe? Então esse é meu recado de hoje, gente. Se amem, a vida é só uma, sabe? Façam o que você tem vontade. E o que as pessoas estão falando, não ligue, porque elas vão falar se você tá bem, se você tá mal, se tá magro, se tá gordo, sabe? A sociedade, elas são como abutres, né? Elas estão lá rondando, ó, vendo tu triste, só esperando tua queda para te devorar. Então, façam por vocês, tá bom? Esse é meu recado de hoje. Um abraço e tudo de bom.